mas não estão falando nada. Isso acontece aí no caso do Flávio Dino, como você já mencionou. No caso do Michel Temer, ele faz a mesma coisa. Quando ele diz, por exemplo, dentre várias coisas que ele disse aqui, que o Alexandre de Moraes está reduzindo as penas no momento adequado, isso não existe. Só se ele tiver... Pavinato, nós temos aí 3 exemplos. Flávio Dino, Michel Temer falando do Alexandre de Moraes e o Barroso em Nova York. Todos 3 falam e não dizem nada. Eles falam para confundir a população com palavras bonitas e aí você fica com aquela sensação de que eles estão falando alguma coisa, mas não estão falando nada. Isso acontece aí no caso do Flávio Dino, como você já mencionou. No caso do Michel Temer, ele faz a mesma coisa. Quando ele diz, por exemplo, dentre várias coisas que ele disse aqui, que o Alexandre de Moraes está reduzindo as penas no momento adequado, isso não existe. Só se ele estiver trabalhando em granja e estiver depenando galinha. A pena tem que ser estipulada de maneira justa no momento da sentença. E não você dar uma pena exacerbada e depois, no momento adequado, você diminuir a pena. Isso não existe no direito. Isso não existe para o juiz. Então, não existe esse momento adequado. Ele foi, sim, pressionado, talvez, pelas pressões em relação à anistia. E não sei por que, em alguns casos, ele está voltando atrás, mas ele está longe de estar tendo qualquer tipo de comportamento que não seja radical. Agora, e a fala do Barroso? Novamente, ele está desdizendo aquilo que ele mesmo falou, que o Supremo Tribunal Federal pegou para si poderes que a Constituição não lhe dá. Mas voltando no Temer, que eu acho que é o mais importante aqui que eu gostaria de colocar. Essa você sabe fala que eu lembrei? dele... Quando você fala do Temer, quando você fala do Temer, eu lembro da música do Silvio Santos. Por quê? Da pipa do vovô. Não sabe nada. Aí isso me remete a Cláudia Raia. Aí eu pergunto se a Cláudia Raia tem 17 parceiros reborn. Tem 17 parceiros de reborn. Obrigado, mas não é totalmente. Volta pro Temer. Mas não é totalmente fora de contexto o que você disse, que a pipa do vovô não sobe mais. Porque o Temer, ele está descredenciado para falar de eleições presidenciais em 2026. Pelo amor, a herança Alexandre de Moraes foi ele que trouxe. Ele não tem voto. Onde que o Temer tem voto nesse país? Por que o Temer está querendo ser um articulador agora? Não é. O Temer é passado. Nós estamos vivendo o presente, de olho no futuro, no futuro próximo, que é 2026, e o Temer está fora disso. Nossa, você sabe que você falou, me lembrou outra coisa. Quando o Toffoli falou que eles têm o voto dos presidentes que os nomearam, não coitado tem. Do Alexandre. Exato. É o único ministro sem voto ali. Porque a partir da genialidade do Toffoli. Ele foi alçado à situação de presidente da República por causa do impeachment. Então, assim, ele não tem... Quero ver, vai para Paulista, junta a população lá, seus votos, mesmo se algum governador for. E outra, é um desrespeito até com os governadores que ele está citando, porque nós temos pelo menos 4 desses governadores, que parece que ele estava falando deles, que são pessoas que têm voto, que estão fazendo trabalhos brilhantes nos seus estados e que são muito mais fortes politicamente hoje no presente do que o Temer. O Temer é passado. Então com a palavra descredenciado. Acabei de descredenciá-lo. É a única herança do Temer, Alexandre de Moraes. Exato. Então, de fato, o único credência que ele tem é o credência Clear Revival e que nós queremos tirar, né, impeachment de Alexandre de Moraes. O Michel Temer, o presidente Michel Temer, ele foi um dos grandes constitucionalistas desse país, escreveu a Constituição atual que está em voga, né? E eu conheci um outro constitucionalista que auxiliou na turma do Michel Temer, o Dr. Manuel Reis, que foi professor lá no Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo, dizendo o seguinte, que logo na promulgação dessa Constituição de 88, que ele se retirou da turma porque ele não concordava com isso. O presidente Michel Temer sabe muito bem que há uma inconstitucionalidade acontecendo no Brasil. Como articulador político, né, que tem até o apelido de Velha Raposa, se fosse um filme assim de Star Wars, eu acho que o Michel Temer seria o imperador e o próprio Alexandre de Moraes... O Dino seria quem? O Jabba, né? O Jabba Hutt. E no caso do Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, seria o Anakin Skywalker na fase Darth Vader, né?
No que diz respeito ainda a esse assunto, Pavinato, O Alexandre é tudo que não presta, né? no que diz respeito a isso... Você pensa em vídeos, de filme, o que não presta é ele. O Barroso, né, quando ele fala que não há atrito entre os poderes, ele só confirma aquilo que eu venho falando há muitas semanas, há muitos meses aqui. O Brasil não tem mais 3 poderes, só tem um único poder, então não há atrito realmente, né? É como se fosse o Partido Comunista Chinês tomando realmente o modelo aqui no Brasil. Esse modelo do Partido Comunista Chinês é um partido só, um poder só, o presidente junto com o legislativo, junto com o judiciário. Eles apitam até futebol agora. E no que diz respeito... Viu o mandrake que deram na CBF? A mandracagem. No que diz respeito a... Isso é imperador. Exato. No que diz respeito ainda às colocações do ministro Flávio Dino, né? Temos que lembrar que o Flávio Dino ele era ministro, ele era magistrado lá pelo estado de Maranhão no começo dos anos 2000 e ele pediu exoneração para se candidatar a deputado estadual para o Maranhão. E aí surgiu a grande essência de Flávio Dino. Flávio Dino é um político, então você tem um político, um ativista político de esquerda dentro do STF. E aí, para finalizar, Michel Temer, Barroso, Flávio Dino, quanto às suas narrativas, eu só posso dizer o seguinte: os pseudos intelectuais gostam de narrativas rebuscadas para enganar aqueles que eles julgam como ignorantes. Juro que nem consegue ser rebuscado, porque é um monte de bobagem, uma empilhada em cima da outra. O que o Flávio Dino fala, esse trecho que rodaram aí, é um monte de bobagem, não faz lé com cré isso aí. Ô, Pavinato, eu queria falar sobre essa... Artigo 97, tá? 97? Mandaram aqui no chat, 97. Pavinato, eu queria falar sobre essa manchete que está na nossa tela aqui, sobre a insegurança jurídica, né? Que, segundo o Barroso, é uma lenda no Brasil. Eu lamento informar, ministro, que não é uma lenda, tá? Insegurança. Insegurança é o quê? É uma percepção que as pessoas têm. Nós aqui, moradores de São Paulo, temos a percepção de insegurança o tempo inteiro. Aquela sensação de que a gente vai ser assaltado na esquina, no semáforo, né? E isso... você não tem como tirar da pessoa. Se ela se sente insegura, para você mudar essa percepção é muito demorado. Mas lá em Nova York nem tem assalto na esquina. Ele não sente o povo brasileiro sente. Não, mas aí eu quero falar da insegurança jurídica. Quem que tem essa insegurança jurídica? São os empresários. E eu fico à vontade para falar, porque eu viajo o Brasil norte, sul, leste, oeste, né, fazendo palestra, acabo faltando aqui no programa muito por conta disso. E em 100% dos locais onde eu vou, capitais, interior de estado, litoral, em 100% os empresários reclamam da insegurança jurídica do Brasil, protagonizada pelo Supremo Tribunal Federal. Então eu lamento informar o senhor que o senhor pode achar que é uma lenda. Os empresários, que são as pessoas que decidem investimentos, que geram emprego, que geram renda, eles acham que sim, há insegurança jurídica. E isso está atrapalhando o Brasil. Portanto, olha que curioso, o ministro Haddad quer ser candidato no ano que vem. Ou a presidente... Candidato a quê? Ou a presidente, ou a governador, ou a senador, certo? Para que ele se viabilize como candidato... Candidato reborn. A economia precisa estar indo bem, Economia né? reborn. O ministro da Fazenda, para ser Fazenda candidato... reborn. Tem que ser o quê? Tem que ter uma economia boa. Lamento informar, hoje, o maior adversário do Haddad é o Supremo Tribunal Federal, que gera insegurança jurídica. Você sabe que... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.